Bom, então meu nome é Natasha Pessini, sou nutricionista e trazendo aí um pouquinho do que a gente estava conversando nos bastidores, né? Por que que eu decidi fazer nutrição? Eu tenho uma história na minha vida, eu fiz balé clássico por muito tempo. Na verdade, deixa eu ir um pouquinho antes disso, né? Fui uma criança que sempre estive acima do peso e que tinha uma alimentação bem ruim até. Uma coisa que eu não te mencionei foi que eu passei, inclusive, 3 anos da minha vida só comendo purê de batata. Ah, você tá brincando. Juro. Para desespero dos meus pais, né? Então, foi uma surpresa para a família eu ter virado nutricionista, né? Mas eu, por ser uma criança acima do peso, tive aquela recomendação, né, do pediatra de, tem que fazer atividade física, tem que fazer um esporte. Na época, minha mãe primeiro foi para natação comigo, mas eu não gostava. E aí, me decidi, um dia virei para ela e falei, quero fazer balé. E ela me levou para fazer uma aula. Me apaixonei. Comecei a dançar. E chegou uma determinada idade ali, por volta dos 10 anos, eu falei, quero ser bailarina. Entrei para a companhia da escola, que eu dançava na época, e comecei a treinar muito, muito. Eu nunca tive um físico de balé, né, de bailarina, assim. Eu tinha que fazer muito esforço para conseguir ficar magrinha. Tem meio que um estereótipo, né? É um estereótipo, total. Vem mudando um pouco atualmente. Eu acho que o balé vem se atualizando bastante, tá? Esse mundo do balé clássico. Mas a gente está falando aí de muitos anos atrás. 5 anos atrás, 8 anos atrás. Vamos deixar 5 anos. Deixa quieto. Só para não revelar muito a minha idade. Mas assim, de fato, assim, era uma pressão bem grande, desde muito nova, né, para ter essa atenção com o peso. E por mais que eu me mantesse ali, conseguisse ficar magra, né, eu nunca estava no peso ideal. Eu sempre tive um quadril um pouco mais largo, coxas um pouco mais grossas. E com isso, né, me fazia assim ter que ficar sempre vigilante ao peso. E, bom, foi crescendo, né, adolescência, foi chegando aquela fase de vestibular, e apesar de eu querer ser bailarina, meus pais tiveram aquela conversa bem sincera comigo. Normal, né? Acho que quem nunca passou por isso, né? Na hora de ter que seguir uma profissão ali, né? Eles foram muito sinceros. Você pode ser bailarina, você vai continuar caminhando para isso, mas enquanto você não conseguir, né, um lugar numa companhia de profissional de dança, é importante você, em paralelo, ir seguindo aí com seus estudos. Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer de faculdade? É importante, assim, vai estudar. É importante que você siga com a arma, assim, né? Não, nesse aspecto, os meus pais sempre foram muito tranquilos, mas sim, eles foram bem sinceros, né? E na época eu até fiquei na dúvida entre produção cultural, e que tem muito a ver com artes, né? Sim. Com a dança, e também com a nutrição. Porque, por conta disso, eu sempre tive uma história com a alimentação ruim. Eu não sabia me alimentar e eu tinha essa dificuldade. Uma coisa leva a outra, né? Foi uma decisão muito mais assim, eu quero me manter num peso bom para ser bailarina. E isso sempre foi uma luta para mim, então eu quero entender como eu vou conseguir fazer isso, né? Como a alimentação pode me ajudar e como pode me ajudar a saltar mais, a aumentar minha performance, né? E foi por isso que eu decidi fazer a nutrição. E, bom, entrei na faculdade, primeiro período ainda conciliei os dois, balé, nutrição, mas nutrição é o curso integral, pelo menos nas federais, né, aqui do Brasil. E eu precisei uma hora fazer uma escolha. E aí eu decidi que eu ia parar o balé, até porque eu já estava um pouco cansada dessas regras, né? E de ver assim, cara, meu corpo não está dentro desse perfil. E eu não quero passar minha vida assim, né? Com essa luta eterna. E a nutrição, de certa forma, também me encantou. Foi, assim, um amor à primeira vista, desde o primeiro período, sabe? Você nunca cogitou outra área assim, sei lá, exatas, alguma coisa assim, diferente? Olha, as minhas dúvidas, né, que eu me recordo, nutrição, produção cultural. Cheguei a pensar em história, porque eu amo história. Eu sou apaixonado também por história.
Eu percebi que é muito um hobby, né? Até, né? Então eu acabei deixando um pouquinho de lado. Porque história é algo que você pode estudar em casa, se for por hobby. Você não precisa fazer a faculdade de história, né? Exato. Mas sempre foi uma matéria que eu me identifiquei muito, que eu gostava de ler sobre. Especialmente, assim, Roma antiga, né? Aquela história bem antiga. E cheguei a pensar em química também, porque eu sempre tive muita facilidade com química. Bom, nutrição tem bastante química. Muita química. Mas exatas Gente, nunca passou pela cabeça. Eu faço cerveja. Cerveja é química pura para você conseguir, né? Mas vamos lá. Exato. Mas química sempre gostei, tava na nutrição, então uma coisa também contribuiu com a outra, né? Engraçado que eu nunca pensei em fazer dança. Que existe a faculdade de dança, mas nunca passou pela minha cabeça. É porque o fato de você ser bailarina não necessariamente vai te levar para uma faculdade de dança, né? A produção cultural, como você falou, acho que teria até mais a ver. São caminhos diferentes, né? Eu sou apaixonado por música, mas nunca quis fazer faculdade de música. Eu toco guitarra aí, mequetrefe em casa e tal, mas por hobby. Eu nunca pensei em entrar numa faculdade de música. Aí se torna algo assim tão maçante, massificante, que deixa de ser um prazer. Fica aquela coisa mais, sabe? Vira obrigação. E aí eu já não curtiria. Sei lá, essa é a minha visão. Então acho que assim, você acabou se encaixando bem, né? Porque você já tinha essa coisa de querer aprender mais sobre alimentação por você. E aí você fez a faculdade e acabou se apaixonando.